Bom, boa noite. Então, a partir desse momento, esta aula passa a ser gravada, tá? Estamos hoje, então, aí na aula 8, que é o quarto encontro da segunda unidade, ou seja, estamos encerrando o primeiro bimestre hoje. O assunto da noite, evolução das tecnologias, vamos falar da evolução da eletrônica, da optoeletrônica e redes de computadores, tá? E vamos costurando entre esses três assuntos o quanto que essas tecnologias são importantes para a nossa vida, não só para nós da área da ciência da computação, como para a sociedade como um todo, beleza? Na pré-aula de hoje, aposto que vocês vão achar que isso é um xingamento, optoeletrônicos, mas não é xingamento, tá? Mas se tiver aqui, a gente vai falar o que é esse termo e o que ele significa, mas já tem um vídeo falando de outros dispositivos optoeletrônicos, além daquele que eu vou falar hoje, porque hoje eu vou falar um pouquinho mais focado em apenas uma das tecnologias optoeletrônicas, e nessa pré-aula tem outros exemplos, tá? Para deixar bastante claro aí que tipo de tecnologia é essa. Então, o tema de hoje, evolução das tecnologias, a primeira parte vai ser sobre a eletrônica. Bom, não precisa nem dizer que para a nossa área, né, para a computação, o quanto que a eletrônica é importante e ela é primordial. Bom, o que é eletrônica, então? Né? Eletrônica seria a ciência, né, o campo da engenharia que trata sobre processamento de sinais eletrônicos. O que é um sinal eletrônico? Né? Nada mais é que uma corrente, é um sinal, né, uma corrente elétrica, é um pulso elétrico, tá? De uma forma aí mais acadêmica, é o deslocamento dos elétrons através de um meio condutor. Então, isso a gente diz que sinais eletrônicos, então, são formados por uma corrente elétrica, correm através de um meio que conduz os elétrons, tá? Por que isso é tão importante para a gente? Né? A gente já vai associar logo aí, ó, ao 0 e ao 1, né? Ligado, desligado, bit 0, bit 1, verdadeiro ou falso, passa ou não passa a corrente, tá? Isso é essencial para a lógica computacional e para a eletrônica computacional. Mas como que tudo isso surgiu, né? Quando que o homem teve a curiosidade de tentar entender o que é a eletricidade, o que é eletrônica, né? Sendo que a eletricidade em si na natureza existe, né? Tá aí os raios né, que sempre existiram e devem ter despertado muita curiosidade nos homens antes de alguém desvendar finalmente o que é a eletricidade. O assunto de hoje não é a eletricidade, a gente vai avançar um pouquinho mais ainda no tempo aí, vamos falar de eletrônica, né? As primeiras experiências eletrônicas ainda veio lá com Thomas Edison. Opa, tá escrito errado o nome dele, então o I ali no Edison, tá? Depois eu corrijo. Ele já era, tá, um cientista, um pesquisador muito ligado à eletricidade, e justo numa das invenções dele ligada à eletricidade, que foi a lâmpada incandescente, é que ele chegou a
anotar ali algumas características, algumas propriedades da eletricidade que levaram a ele a entender, né, a desenvolver a eletrônica também. Baseado nessa primeira invenção dele, né, desculpa, na primeira invenção não, mas na lâmpada que ele inventou, através do funcionamento dela, pode-se considerar que a lâmpada foi um dos primeiros circuitos eletrônicos, então. Por quê, né? Porque através deste circuito chamado lâmpada, entra uma corrente de elétrons, essa corrente vai passar pelo fio condutor, chegando finalmente até o filamento ali da lâmpada, essa corrente que vai passar ali vai aquecer esse filamento, e o aquecimento resultante, né, é que vai produzir luz. Parece tão simples hoje em dia, né, falar que a lâmpada foi uma invenção tão complexa, né? Mas pensa bem, para isso aí por volta de 1800 e pouco. E eletrônica, né? O conceito da eletrônica significa o quê? Que é a capacidade que se tem de controlar a intensidade dessa corrente elétrica para que a gente possa obter resultados esperados. Aumenta-se a intensidade, diminui-se a intensidade, coloca-se uma frequência nessa intensidade. Então, na eletrônica, diferente do que acontece dentro do circuito elétrico, o controle da corrente é feito atuando diretamente nos elétrons, né? São partículas que fazem parte aí da corrente. E para que isso funcione, por trás de tudo isso é fenômenos eletrônicos que dão funcionamento, que dão características para que possa se tornar possível, então, a existência da eletrônica. Através dos estudos do Edison, né, ele mesmo, observando ali os experimentos dele, ele chegou no que depois foi batizado de efeito Edison. E a partir desse efeito Edison é que se chegou aí a construção, vocês já vão reconhecer o termo, das válvulas eletrônicas. A gente já viu há 2 aulas atrás a importância da válvula eletrônica para a confecção do primeiro computador eletrônico da história. Tá? Mas o que é o efeito Edison, então? Quando o Edison estava lá fuçando no laboratório dele, lá pela 3ª, 4ª vez que ele estava apagando o fogo, que pegou tudo no laboratório, brincadeira, não deve ter acontecido isso não, mas ele devia ter um bom do extintor por perto. Ele descobriu, então, que quando ele estava aquecendo um filamento no vácuo, ele provocava uma circulação de corrente entre o filamento e a placa que estava dentro do vácuo também. Ele percebeu, né, esse deslocamento da corrente. E aí, observando essa corrente passando da placa para o filamento, ele notou que essa corrente seguia sempre o mesmo sentido. Ela ia sempre, né, de um lado ao outro, sem nunca inverter. E mesmo ele invertendo, ele fez alguns testes, ele pegou e inverteu a polaridade da tensão, ao invés da corrente inverter, não, ela simplesmente parava de circular. Ele falou, opa, isso aí pode me servir para alguma coisa, né? Aquela questão do com corrente, sem corrente, com corrente, sem corrente. Ele concluiu, então, que essa corrente elétrica, conduzida por transmissores elétricos, na verdade, tinha algo ali passando ali. E aí, nas pesquisas dele, ele descobriu que isso eram os elétrons. Ele descobriu que o que estava circulando ali e o que estava conduzindo essa corrente eram alguns transmissores elétricos.
Aí esses transmissores receberam o nome de elétrons. E esse efeito que ele descobriu, então, dessa corrente ser feita através de elétrons e ser sempre no mesmo sentido, recebeu o nome, então, de efeito Edison. E toda essa teoria, claro, é um pouco bem mais complexo do que esse resumo que eu estou passando aqui para vocês, mas esse efeito, né, essa característica da corrente elétrica é que serviu de base para a invenção das válvulas, né, as termiônicas, válvulas termiônicas, que a gente já andou falando. E onde que essas válvulas começaram a ser utilizadas pela primeira vez? Quem que lembra ainda aí? Foi na confecção, na fabricação de rádios, né? E a válvula é antecessora ainda do transistor. Aí outros pesquisadores também contemporâneos aí do Thomas Edison, tais como o Hertz, William Hauer, e ainda mais dois alemães também, Elster e o Geitel, lá no finalzinho dos anos 1800, começo dos 1900, através dos estudos deles, né, combinação de estudos, aperfeiçoamentos que eles vinham fazendo. E em 1905, então, foi feito, aí foi dado o primeiro uso prático, né, para um elemento eletrônico. Quem inventou esse elemento foi o físico inglês Fleming. Mas o que ele inventou, gente? Ele inventou um diodo termiônico. E por que a gente diz que esse componente teve um uso prático? Porque os primeiros telégrafos se tornaram possíveis, né, de serem inventados e utilizados graças à invenção do diodo. A partir dos estudos, né, e da invenção do diodo, em 1906, um cara chamado Lee de Forest, ele aperfeiçoou o diodo eletrônico. E ele passou a utilizar, né, a partir dos estudos dele, ele foi estudando, aperfeiçoando, encanado que ele precisava aperfeiçoar, dar um uso mais inteligente para o telégrafo. E nesses estudos dele, ele chegou em 1910 e ele consegue então fazer a primeira transmissão de voz via sinais de rádio. Né? Então, o que antes eram apenas pulsos, né, no telégrafo, que eram pulsos de corrente, ele consegue transformar isso em transmissão de voz. Gente, veja só, é de 1905 para 1910, em apenas 5 anos aí da invenção do diodo, passou-se de telégrafo para transmissão via rádio. É um efeito gigantesco para a época, né? Se vocês pensarem em termos de capacidade, de recursos, né? E do pouco que ainda havia sido inventado. Então, é um feito enorme. E aí continua-se essa evolução, ainda ali, né, mais ou menos, próximo ao ano 1910, é inventado, então, o tubo de Brown. O tubo de Brown foi importantíssimo, porque a partir dele foi inventado o osciloscópio. E aí entra-se, né, durante toda essa década, uma década muito efervescente também, onde várias técnicas da transmissão via rádio são aprimoradas. Durante essa década também tem um russo aí, o Vladimir O duro é falar nome de russo, né, gente? Esse aí pula. É o Vladimir. Pô, é o Vlad. Nem eu consegui ler daqui. É o Vlad, o grande chegado Vlad, né? Ele consegue. O que ele fez? Olha que legal. Ele pega uma imagem, decompõe essa imagem em sinais elétricos e faz a transmissão desse sinal. Do outro lado, ter um aparelho que pega esses sinais elétricos, compõe novamente, transformando em imagem. Ou seja, o que o cara inventou lhe deu a origem ali, né, ao conceito de televisão. Né? Tinha que ter um aparelho de um lado, uma câmera captando, através, né, de processos internos, ele decompõe essa imagem em sinais elétricos, transmite via rádio
um receptor do outro lado pega esses sinais, recompõe e mostra a imagem. Mas parece tão óbvio hoje em dia, né? Mas imagina, 1920, ali finzinho dos anos 10 para começo dos anos 20, que veio ali os primeiros estudos, então. Não é necessariamente o surgimento da televisão para valer, mas são as pesquisas e estudos que deram origem às primeiras câmeras de televisão. E aí, nesse embalo, né, como a gente também já viu nas aulas anteriores, então o escocês ali, claro que o cara tinha que ser um gênio, né? Olha o nome da figura, Alexander Watson Watt, né? Imagina se as invenções do cara não foram importantes. Tudo que é quanto sobrenome dele virou sinônimo aí de, né? Sinônimo não, virou, né? Unidades de medida da área de eletrônica. O Watson, né? Do Watts e o Watt, né? Ele inventou o quê, gente? Ele inventou o radar. O radar, como a gente sabe, também é um aparelho que, através de emissão de sinais, era capaz de detectar algum objeto a grande distância, né? Então, esse sinal batia na superfície de um objeto, retorna, e aí o aparelho é capaz de identificar, através desse sinal que foi emitido e retornou, ele consegue identificar posição, tamanho do objeto, velocidade, distância, e com o aprimoramento, muitas vezes até a composição desse objeto, né? Então, se alguém aí hoje em dia tem raiva do radar, toma multa de radar aí, quer reclamar com alguém, reclama aí com o escocês Alexander Watson Watt. Ainda, né? Aí entramos na década de 20, um físico francês, Manfred Vertelaine, ele iniciou alguns experimentos, que esses experimentos dele, então, claro, baseados lá no russo, Vladimir, acabou evoluindo e chegaram na primeira transmissão para valer, então, porque o russo inventou, mas ele não conseguiu, né, ele conseguiu fazer o experimento em pequena escala. Aí agora não, agora é o Manfred, ali também passou a década ali de 20 toda estudando, boa parte da década de 30, em 35, então ele consegue fazer a primeira transmissão regular de televisão. E vejam bem, a gente está falando aí, né, desde Thomas Edison, lá na invenção da lâmpada, até chegar na transmissão regular de televisão, foram apenas um pouquinho mais de 30 anos. E toda essa tecnologia, em 30 anos, está firmemente baseada nas válvulas. Trouxe progresso, trouxe grande evolução para a vida humana? Sim, mas ainda tinha inconvenientes, né? A gente já falou isso, esses aparelhos, justamente pelo tamanho físico de uma válvula e pela quantidade de válvulas que eram necessárias para fazer esses equipamentos funcionar, os aparelhos acabaram sendo grandes, pesados, né? E, claro, com um consumo enorme de energia, porque, né, todo o processo de funcionamento de uma válvula é através da transmissão de corrente elétrica, e essa corrente vai dissipar calor, e a gente sabe que a dissipação de calor significa consumo de energia, né? E aí a gente sai aí dos anos 30, vai avançando para os anos 40, obviamente vocês já têm ideia, através do que a gente viu nas nossas aulas, já sabe o ambiente que estava sendo vivido aí. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Há uma corrida para o desenvolvimento de algum equipamento que fosse possível ajudar nas táticas de guerra. E aí a gente chega na evolução dos primeiros computadores eletrônicos. Assim como toda grande, praticamente, invenção da humanidade, o computador eletrônico também veio através de esforços de guerra, então. Tá? Em 47, então,
justamente na evolução aí de todos esses computadores que foram inventados nesse período. A gente viu lá, né, a importância do trabalho na Inglaterra, no desenvolvimento do computador, né, para quebrar o código da Enigma, grande feito de Alan Turing, mas que por muitos anos isso ficou desconhecido por grande parte, né, do mundo, justamente por ser um segredo de guerra, mas foi primordial para a evolução da computação. E aí, em 47, a válvula, finalmente, aí, depois de quase meio século, eles conseguem evoluir, eles conseguem reduzir essa tecnologia e inventam aí o transistor, como a gente já falou também na aula sobre as gerações dos computadores. Foi inventada lá pela Bell Laboratórios, da Bell, e Bardeen e Brattain foram os dois engenheiros americanos aí que participaram da criação do transistor. E o transistor foi, né, o que abriu praticamente o caminho para que o computador deixasse de ser somente uma máquina de guerra ou um aparelho puramente acadêmico para se transformar em algo valioso comercialmente. Por quê? Porque ele reduz bastante o tamanho de uma válvula. Ele começa a tornar possível equipamentos mais leves, mais fáceis de serem produzidos, com um menor consumo de energia. E esse equipamento tão menor do que as válvulas tinha a mesmíssima função do que as válvulas, mas um tamanho bastante compacto e reduzido. Como a gente já viu na aula passada também, esses primeiros transistores eram feitos, né, a partir de cristais de germânio. E aí, como a gente viu toda aquela história do Vale do Silício, ocorreu lá em toda aquela região em volta ali da Baía de São Francisco, que hoje nós chamamos de Vale do Silício. Ali ocorreu, então, a criação do transistor feito de silício. Tá? E o silício é que permitiu, então, a produção em larga escala, barateando a produção do transistor, o que culminou, então, com a diminuição dos computadores. Surgem, então, aí os computadores comercialmente viáveis, surge aí, com a evolução de tudo isso, como a gente viu depois, surge a microcomputação, né? Que é a semente, que é a evolução do que a gente tem hoje. E aí, só para efeito de informação, olha só, né? A gente viu toda a importância do Vale do Silício na aula passada, o quanto que aquela região foi importante para o desenvolvimento tecnológico do mundo. E adivinha quem é o país, qual é o país que tem uma das maiores reservas de silício do mundo? É isso mesmo, é o Brasilzão velho de guerra, né? A gente fornece isso para o mundo e olha só, a gente não tem até hoje nenhuma grande indústria, nenhuma relevância na fabricação de circuitos eletrônicos, circuitos integrados, então, os CIs, né? Que os CIs, como a gente viu na aula passada, também foi a evolução, né, dos transistores também. Cada CI desse, que hoje também é minúsculo, é composto por milhares e milhares de transistores dentro dele. Então, o que era para a gente ser uma potência mundial, poderíamos ser, de repente, uma China, né, hoje em dia, né, em termos de desenvolvimento e produção de tecnologia, somos apenas fornecedores, aí, mais uma vez, de commodities, né? Infelizmente. Essa, né, assim, bem a grosso modo. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Eu ia falar só que é uma pena, né? Porque já pensou a potência que ia ser Imagina, né? na área da tecnologia o Brasil? Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem a Pois é. matéria-prima,
A A gente gente tem pode até botar centros alguns países aí, né, importantes, na frente, sim, nessa área. a gente tem centros importantes tecnológicos, centros importantes de pesquisa acadêmica, temos os cursos e não temos a indústria para Só que não tirar tem proveito indústria. disso. Nossa. Exatamente. Só falta isso. Bom, aí foi assim, bem ao passante, aí foi um pouco de como que a eletrônica evoluiu, então, aí nos últimos 2 séculos e nos últimos 50, 70, 100 anos. Aí a gente entra na tal da optoeletrônica. Aí aquele nominho legal para você xingar o vizinho, né? O cara tá lá nessa quarentena, com som alto, você... Ô, seu optoeletrônico! O pior é que você não vai estar nem ofendendo, cara. Vamos entender o que é isso. No princípio, eram as trevas. Depois veio a eletrônica. Como a gente já viu, o princípio do funcionamento ali da eletrônica são os elétrons. Foram os elétrons os grandes responsáveis pelo desenvolvimento, invenção, ali que tornaram possível o homem inventar a válvula, inventar a partir dela inventar o rádio, outros aparelhos, do desenvolvimento da lâmpada eletrônica, lâmpadas elétricas, motores, computadores, tudo veio dessa evolução, da descoberta lá atrás de Thomas Edison, do princípio da corrente elétrica. Fios de cobre levavam de casa em casa, sinais de voz, através de telefônicos, a telefônicos analógicos, a energia tão necessária para fazer funcionar todos os aparelhos dentro de uma casa, nas indústrias, nos escritórios. Foi também toda essa eletrônica que transportou um mundaréu de bits e bytes dentro de chips de computadores. E aí, o domínio da eletrônica nessa tarefa de sustentar a civilização, de trazer a nossa civilização para essa evolução tecnológica tão grande, ficou tudo nas costas da eletrônica. Até que, finalmente, algo novo surgiu. Novo, mas não tão novo, até que a luz se fez. A luz surgiu, atravessou o caminho. Eu tô meio poético hoje, sabe? De fato, onde antes só havia elétrons, então começam a aparecer, no lugar dos elétrons, pulsos luminosos, os chamados fótons. Na definição aí de Antônio Carlos Bordos-Rego, um físico da Telebrás de Campinas, ele diz o seguinte: a optoeletrônica é a interação entre a radiação luminosa e a matéria, entre fótons e elétrons, ou seja, é pegar o melhor ali do mundo dos elétrons, que embora trouxe nas costas toda a evolução tecnológica do último século, mas combinar com os fótons, tentando unir ali o melhor de dois mundos. A interação entre eletricidade e luz é o caminho para a próxima evolução aí dos computadores, que a gente viu que ainda está ali parado na geração 5, né? Pode ser que a geração 6, pode ser não, né? Já é fato aí, vindo aí os computadores quânticos, computadores óticos. Então, tudo vai vir dessa interação entre luz e eletricidade. No interior desses computadores que estão para surgir, não vai haver apenas corrente elétrica ali ativando circuitos eletrônicos dentro do computador, mas pulsos emitidos através de luz de laser que vão viajar dentro de todo esse equipamento através de componentes óticos
levando velocidades que podem chegar até 1 milhão de vezes mais rápido do que a eletricidade, do que computadores eletrônicos, tá? Quando o sinal elétrico passa por dentro de um fio de cobre, né, vamos falar um pouquinho aqui do que é a desvantagem do elétron. O elétron, né, ele está no meio físico, ele está caminhando por dentro de um fio. E, né, a gente sabe, não é exatamente da nossa área aqui, mas todo mundo conhece o conceito da resistência, né? Algo físico, né, passando por outro físico, sofre uma resistência, sofre como é que é o termo, gente? Da resistência, escapou o termo aqui, mas, né, há um impacto de matéria com matéria. E esse impacto, né, esse choque que o elétron faz dentro do fio, para que ele chegue até seu destino, vai produzindo calor, né? Essa resistência do material condutor faz com que o elétron que está passando por esse material sofra impactos e ocorre ali a produção de calor. E nessa produção de calor há uma perda, né, não só de calor, de energia, mas de sinal, né, da intensidade com que esse sinal foi disparado. Já nas fibras ópticas, então, não ocorre esse atrito. Lembrei, o termo era esse, era atrito, que eu queria falar lá atrás, quando eu falei de resistência do material. Não ocorre esse atrito da luz, então, né? Dentro de uma fibra óptica, os fótons, eles não têm esse mesmo atrito do que os elétrons. Então, eles não produzem, né? Eles não ocorrem colisão de fótons. Então, no meio material propagador dessa luz. Então, ela não produz calor. Se ela não produz calor, ela não perde energia, ela não dispersa sinal, né? Então, enquanto que num circuito eletrônico ocorre o aquecimento e, por consequência, a perda de sinal, num circuito óptico não ocorre isso. Mas há desvantagens também. Ainda os equipamentos ópticos ainda são grandes. Eles têm essa desvantagem do tamanho. Ainda não conseguem ser tão compactos quanto um microchip, que através dele passam os elétrons. Mas esses microchips também já estão praticamente no limiar ali da redução de tamanho, porque também é uma questão física ali, né? Quanto mais transistores colocados dentro de um componente eletrônico, mais resistência, mais atrito, mais calor dissipado. E isso vem sendo um desafio para a indústria. Por isso que hoje em dia a gente vê essa desaceleração ainda na diminuição dos componentes. E aí qual que seria a solução para isso? A optoeletrônica. Mas a optoeletrônica ainda tem a desvantagem de requerer equipamentos grandes ainda, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas olha só, né, que beleza. Um cabo de plástico onde dentro dele tem ali apenas 4 fibras ópticas, finas, tanto quanto um fio de cabelo, para quem tem cabelo, é claro, eu que já não tenho mais. Ela consegue carregar essas pequenas 4 fibras ópticas, o equivalente a 4.000 pares de fios de cobre. Né? Então, é muita informação passando por uma quantidade menor de fios, aí acaba sendo, né, fisicamente menor, com a grande vantagem de não haver perda de intensidade de sinal, não haver a perda
de informação sendo trafegada dentro desse componente, dentro desse fio, dessa fibra ótica. E a fibra ótica já não é coisa tão nova assim, não. Veja só que ela foi patenteada lá nos anos 50 também, né? E através da invenção do laser ali por volta dos anos 60, né, é que a fibra ótica ganhou sua grande utilidade, então. E ela foi sendo aperfeiçoada, até que ali no final dos anos 70 se tornou comercialmente viável também. E felizmente não demorou muito a chegar no Brasil, mas engateou por muito tempo ainda. E vocês aí que são mais novinhos, né, têm essa chance aí de ver o quanto que essa tecnologia ainda está engateando aqui, mas o quanto que ela vem sendo aprimorada e vem, principalmente até, né, por causa da internet, que ela vem sendo bastante aplicada. Só para entender aí mais ou menos como é que funciona aí uma linha de telefone, né? Por exemplo, eu tirei o telefone do gancho, vou fazer uma chamada. Esse aparelho de telefone, ele é um equipamento eletrônico, né? Então ele transmite sinais elétricos. Esse sinal elétrico vai chegar até uma central telefônica. Essa central telefônica vai ter nela um conversor de sinal eletrônico para sinal de luz. E isso quem vai fazer é um aparelho de laser que vai transmitir luz através de fibra ótica, né? Essa fibra ótica é capaz de levar esse sinal a distâncias enormes sem perda de qualidade, com um fio muito menor, com uma capacidade de banda muito maior do que fios de cobre que passam eletricidade, né? Aí, do outro lado, onde esse sinal óptico chegar, vai encontrar uma outra central telefônica. Dentro dessa central telefônica, através de um fotodetector, esse sinal vai ser novamente convertido num sinal elétrico e transmitido até a casa, ou até a empresa, até o destino, o telefone destino dessa pessoa que está fazendo a ligação. Tá? Então, vejam só o quanto que ainda é necessária a combinação de duas tecnologias, algo que a gente falou na semana passada, convergência de tecnologias, né? Eu ainda dependo muito da junção da tecnologia eletrônica com a tecnologia óptica para poder fazer tudo isso funcionar. A evolução de tudo isso certamente vai ser a capacidade dos cientistas, pesquisadores em reduzir esses equipamentos ópticos para que eles possam, num futuro muito próximo, tomar lugar dos microchips eletrônicos, tendo aí um microchip puramente óptico, e isso é que vai ser a grande revolução próxima aí dos computadores. A título de curiosidade, aí também o primeiro sistema óptico brasileiro, então, foi instalado em 72, né, pela companhia telefônica também, interligando ali a cidade, dentro da cidade do Rio de Janeiro, interligando Jacarepaguá com a Cidade de Deus. Isso em 1982. O Brasil não era nem tetracampeão ainda, era apenas trimundial. E o Palmeiras não tinha título já ainda mundial. Aliás, ele não tem ainda. Os caras têm que cutucar no vespeiro, né? Ai. Faz parte. Encerro aqui nesse momento a optoeletrônica. Vamos falar um pouquinho da evolução agora das redes de computador. Já adiantei ali um pouquinho, talvez outros professores já tenham falado um pouquinho da história da rede também, vocês já devem talvez ter tido essa disciplina de redes, se não tiveram, vão ter. Então não há por que eu me aprofundar muito aqui, porque vocês têm uma disciplina dedicada, é mais para falar um pouquinho da história mesmo.
Essa ideia de interligar computadores, obviamente, só surgiu depois da invenção do computador, né? A gente viu que o computador eletrônico veio da década de 40, através das válvulas, evoluiu com os transistores, e aí, né, finzinhos dos anos 60, começo 70, o computador se torna comercialmente viável, e aí vem aquela história, uma andorinha sozinha não faz verão. Eu preciso interligar esses computadores para aproveitar a capacidade de processamento deles, para evitar também a redundância de equipamentos e periféricos, então surge a necessidade de conectar esses computadores. As primeiras comunicações computador a computador se dava pela rede telefônica, isso veio ali no finalzinho dos anos 60. É nesse período, então, né, que surgem ali, através justamente dos transistores e dos microchips, surgem, então, os primeiros mini computadores, que tinham um bom desempenho, a gente até falou disso na aula passada, ou retrasada, falamos até dos valores desses computadores para a época, mas ainda havia essa necessidade de fazer um computador conversar com o outro. Obviamente, aí, né, muitos dos pesquisadores, muitos ali também do Vale do Silício, pesquisadores de várias instituições acadêmicas e militares dos Estados Unidos, imbuídos aí nessa questão de fazer o computador conversar com o outro. E aí eles iniciam os estudos, mais ou menos ali também no finalzinho dos anos 60. Estavam ali nesses primeiros estudos engenheiros, cientistas do MIT, pessoal do Rand Institute, do National Physical Laboratory, através de pesquisas que eles faziam separadas, eles se uniram para desenvolver, então, o projeto ARPA, que seria a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, e a partir dessa agência, eles criam ali uma rede que foi denominada primeiramente de ARPANET. A ARPANET, eu já falei para vocês que foi a sementinha, a precursora da internet, mas naquele momento ela ainda era exclusivamente para desenvolvimento acadêmico, né, aprimoramento acadêmico e para, claro, para aplicações de guerra também. Como eu falei para vocês, estamos ali em pleno auge da Guerra Fria, Estados Unidos na preocupação de evitar que numa iminente ataque nuclear da Rússia, ou da União Soviética da época, que em caso de um ataque nuclear, a preocupação dos americanos era: não podemos perder a comunicação dentro do nosso território, a comunicação de computadores no nosso território. Precisamos criar uma rede descentralizada, onde, caso uma base seja atacada, qualquer outro servidor em outra base pode assumir a comunicação da rede. Então, através desse desenvolvimento, surge aí o conceito da ARPANET, juntamente com os desenvolvedores acadêmicos também. Os primeiros computadores utilizados para essas comunicações, né, recebiam esse nome de MP, Interface Message Processors, ou interfaces de processamento de mensagem. No mesmo ano aí que o homem conseguiu chegar à Lua, em 1969, foi instalado o MP, o primeiro MP, na Universidade da Califórnia. Ali foram colocados 3 IMPs. Em 1970, então, com a evolução das pesquisas de rede, surgem alguns aprimoramentos, como pesquisas de protocolos mais eficientes, que perdiam menos informações, se tornavam mais seguros, através de criptografia, e com uma eficiência maior, evitando perdas de pacotes. Então, houve ali mais um desenvolvimento, né, dessas redes. Então, ali nos anos 70, começa a surgir
a redes de computadores através de transmissão de pacotes. Tá? Vocês vão ver isso com mais profundidade, né, nas disciplinas de fundamentos de rede. Mas uma dessas redes da época se chamava LoRaNet. Pelo nome, né, vocês já têm uma noção de onde surgiu essa rede. Era uma rede de micro-ondas de rádio, então, que interligavam as ilhas do Havaí, ou Hawaii, né, o estado americano, que é um paraíso. E tinha também a Telenet, que era uma rede de interligação de pacotes comerciais que surgiu baseada na ARPANET. E nessa efervescência toda aí de constantes pesquisas, diversos tipos de pequenas redes foram, né, surgindo, sendo estudadas, e Robert Metcalfe, ele apresentou os princípios, né, os estudos que ele vinha fazendo de uma rede local, que culminaram aí, né, que foi denominada de Ethernet. E esse desenvolvimento desse protocolo e dessa tecnologia Ethernet que propiciou o surgimento das LANs, né, as Local Networks, que são as redes como a gente conhece hoje em dia, né? Redes interligadas em curta distância, muitas vezes baseadas em servidores, né, que permitiram a conexão ponto a ponto entre computadores. Todo esse desenvolvimento teve a supervisão aí da DARPA, Agência de Projetos e Pesquisa Avançados de Defesa norte-americana. Nessa época também, embora o texto aí não cite, né, surge aí o protocolo TCP, muito graças aí também à equipe de Tim Berners-Lee também. Esse protocolo TCP, ele acaba por aprimorar e tornar mais confiável a transmissão de pacotes via redes, né? Através de cálculos ali, eles conseguiram melhorar a eficiência dos pacotes e tornar, quando havia uma perda de pacote, o próprio protocolo conseguia reenviar esse pacote com perdas muito pequenas, né? Então tornou mais rápido e mais confiável as redes. Com o passar do tempo, esse serviço foi sendo modificado e o próprio TCP ali ficou responsável por organizar a chegada desses pacotes, enquanto que o protocolo IP ficou responsável, né, pelo envio dos pacotes. E o IDP, então, o protocolo IDP controla a parte de fluxo de voz. Então, houve, né, essa junção de tecnologias, o TCP com a IP, virou TCP/IP, como a gente fala até hoje, e foi toda a base aí que permitiu o boom, a explosão da internet comercial. Graças a Deus, ela existe até hoje, né? Desse jeitinho, para a gente não ficar tão isolado nessa quarentena. Já no final dessa década de 70, veja só, já havia cerca de 200 computadores, vejam bem, 200 computadores, a incrível quantidade de 200 computadores, interligados na ARPANET. Como eu já expliquei, né, muitos desses computadores eram do sistema de defesa norte-americano, justamente atuando aí nessa Guerra Fria. Passando essa fase, a ARPANET já não era tão interessante para os militares, aí o pessoal do meio acadêmico, que foi bastante envolvido no desenvolvimento das tecnologias que tornaram a ARPANET possível, eles abraçaram de vez a causa, né? Viram ali uma oportunidade de melhorar as pesquisas e estudos acadêmicos. E aí houve também, a partir dali, as primeiras iniciativas de interligar
não só dentro dos Estados Unidos essa rede, mas estender isso para fora das fronteiras norte-americanas, e houve aí, então, as primeiras interligações de computadores mundiais, né? Veja só, do final ali dos anos 70, de 200 computadores interligados, passa ali para o final da década de 80 ter mais de 100 mil computadores ligados nessa rede. E eles ainda não tinham batizado ou rebatizado essa rede, né? E ali torna-se ainda uma rede muito voltada para o meio acadêmico, voltada para a pesquisa. Ela passa a despertar um interesse comercial. Alguém olhou para aquilo e falou, puxa vida, e se as empresas também pudessem se interligar? E se os consumidores pudessem se interligar a essas empresas? E se um consumidor pudesse interligar outro consumidor, aí, né, pirou na batatinha, né? Então, para que isso pudesse se consolidar e pudesse tornar essa rede cada vez mais confiável, adotou-se por padrão de uma vez, a partir de 83, o protocolo TCP/IP para interligação da ARPANET. Deixa-se de lado, né, esse nome, ARPANET. Começa a surgir ali o termo internet, mas ele ainda não se firma, não se populariza. E aí também, nessa época, que surge também o NSFNet, que seria o backbone, né, como vocês vão estudar na disciplina de vocês de redes, é a linha de transmissão principal de uma rede, tá? Esse backbone primário, então, que surgiu, foi batizado de NSFNet, ele interligou todos os outros centros de computação, e também, para poder resolver essa questão de endereçamento dessa rede, surge o DNS, Domain, né, Name System, que permitiu que endereços eletrônicos, né, baseados em número, pudessem ser convertidos em letras, palavras. Surge, então, os links, né, os nomes de computador, os nomes de rede, endereços de internet, do jeito que a gente conhece. Você vai lá e digita www.anhanguera.com, um servidor de DNS pega e transforma essa sequência de letras e palavras que você digitou, transforma isso num endereço eletrônico, né, numa sequência de números, e aí assim ele consegue identificar qual o caminho você está querendo tomar para se conectar a determinado endereço na internet, tá? E antes disso, antes da fixação do TCP e antes da invenção aí do DNS, era extremamente difícil a utilização de uma rede dessa. Você precisaria decorar sequências numéricas monstruosas de endereços de um determinado servidor para poder fazer acesso a esse servidor. Então, por isso que até essa época ela era ainda muito restrita ao meio acadêmico, às faculdades e universidades, né? Mas a partir vamos dizer, dessa facilidade em converter um endereço eletrônico em um endereço amigável, onde eu pudesse mais facilmente decorar, porque é muito mais fácil decorar um www.anhanguera.com do que 14.32.22.49.1342.14,2. É terrivelmente diferente, né? Deu para entender isso aí? Dormiu aí? Não, certinho. Beleza. Você tá falando aí, eu tô pesquisando umas coisas aqui também. Legal, é isso aí que é legal. Conforme a gente vai falando, vocês vão... Porque a gente dá aqui o gostinho, né? Coloca um gostinho no ar, e aí o aluno tem que correr atrás para ver se... Será que esse professor não está inventando história, né? É isso aí. É outra facilidade, né? Graças aí à rede, permite que a gente faça isso, a toda a tecnologia. Bom, aí
partir daí, a internet se transformou do jeito que a gente conhece, do jeito que ela se apresenta a nós, né, de forma tão essencial e tão importante e tão desassociável da nossa vida moderna, né, que faz a gente se tornar extremamente dependente dela, surge então aí a internet. Mas aí, como já diria aquele velho programa de televisão, aí já é outra história, tá? Que a gente vai abordar Aproveitando o gancho aqui, então, vou dizer, o Rodrigo já me disse que enviou o trabalho da semana passada, vou verificar, vou fazer a correção. Quem não enviou, quem estiver assistindo essa gravação, por favor, não perca, né? Não perca o prazo de enviar esse trabalho, porque vale nada mais, nada menos que 500 pontos. E, aproveitando o gancho aí que eu falei também, que eu ia explicar para vocês sobre as provas, pelo nosso calendário tradicional, né, divulgado antes de toda essa pandemia, as provas teriam início a partir do dia 13 de abril. E a partir de hoje também nós recebemos o comunicado que elas vão acontecer realmente conforme o nosso calendário, tá? Elas vão acontecer entre 13 e 24 de abril, se eu não me engano. Depois eu confirmo, eu vou mandar nos grupos de WhatsApp, vou publicar também aqui, né, para vocês, mas essas provas vão acontecer. Ah, professor, vai ser presencial? Não vai ser presencial, há um decreto proibindo isso, né? Então, nossas provas serão eletrônicas, tá? Exatamente. Serão provas eletrônicas, onde vocês vão sentar aí, como vocês estão acostumados, na frente do computador. Para quem já faz desafio nota máxima, faz esse tipo de coisa, faz AVA, vai ser baba, vai ser praticamente a mesma coisa. Você vai sentar ali, vão ter algumas regras específicas para evitar que o aluno burle o sistema, é claro, né? A gente sabe que o aluno é muito criativo para essas coisas, e ele vai ter ali... Assim, e ali ele vai ter a oportunidade de fazer a prova dele, e a vantagem é que, por ser por meio eletrônico, essa prova vai ser rapidamente conferida pelo meio eletrônico, e a nota dele vai estar disponível muito rápido, né? Como vai funcionar? As regras, o estilo de prova, aguardem. Isso ainda vai ser transmitido amanhã para a gente. Então, mas já fiquem espertos. Avisa aí os alunos que estão deixando de assistir às aulas, né, querendo não levar tão a sério, avisa esse pessoal para assistir, correr no AVA, colocar em dia a matéria, fazer os exercícios dos professores, as atividades do AVA, porque está vindo aí calendário de provas eletrônicas, tá? Então, quem está achando que está de férias, não estamos de férias. Tá entendido beleza. aí? Entendemos, né? Fazer o quê? É isso aí. O meu pós-aula de hoje, eu estou colocando aí para quem gosta do assunto redes, é uma área legal da nossa profissão também. Então tá aí uma reportagem do Futura Profissão, explicando o que um técnico de rede de computador faz, né? Que tecnologias estão envolvidas, que conhecimento ele precisa ter. Então assistam lá. Quase encerrando aqui. Aqui, ó. Ou você digita o endereço do YouTube, ou pode ler no QR Code. Vai estar no AVA depois, né? E vai estar no AVA também, tá? Acabando a aula aqui, eu já vou publicar todo o material lá no AVA. Amanhã eu faço a publicação da gravação, porque essa gravação ainda vai levar alguns minutos para ser disponibilizada pela plataforma da Microsoft Teams. E aí amanhã tá a gravação lá também. Mas
espalhem essa notícia de que precisa estudar, precisa acessar o ambiente, Vai ter prova. e vai ter prova, tá? Nossa. Beleza? Beleza. Vamos encerrar aqui esse compartilhamento para eu aparecer ao vivo aí para vocês. Vamos ver se vai aparecer. Atenção. Ah, apareci? Tô aí, tô ao vivo. Olha, para quem tá com saudade do Coordena, professor, tô aqui. Então, pessoal, fica aí mais uma vez o registro. Estudem, as provas estão chegando, tá? Amanhã, provavelmente no máximo até sexta, eu já mando notícias mais frescas e mais com maiores detalhes sobre essas provas que irão acontecer eletronicamente. Ninguém vai precisar se expor ao risco de ser contagiado. Tá ok? Então, meu muito obrigado para quem acompanhou a aula, para quem perdeu a aula, e estamos juntos nessa, tá ok? Grande abraço. Desculpa, aliás, eu esqueci de abrir para dúvidas. Se tem alguma dúvida aí, Rodrigo, alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilão? Tranquilo. Então, beleza, então. Estou encerrando por aqui. Muito obrigado. Até semana que vem. Eu vou tentar, como as provas, né, começam semana que vem, mas eu ainda vou conversar com os professores. A gente vai ver. Eu preciso ver em que pé que eles estão, cada um está com a sua disciplina, na medida do possível, para aqueles professores que estiverem dentro do prazo ou até mesmo adiantados. A gente está dentro do nosso prazo. Hoje a gente está na 8ª semana aqui do nosso encontro, certinho. Para quem estiver dentro do prazo estiver adiantado, eu vou pedir para, se possível, postergar para a segunda semana, tá? Mas aí, devido ao prazo curto também para encerramento das notas, nem todo professor vai conseguir. Por isso, estejam atentos à comunicação dos professores aí para não perder nenhuma prova. Se perder prova, vai para a segunda chamada. Valeu, então. Boa noite. Meu muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus e que a gente vença essa guerra contra esse tal de coronavírus aí. Grande abraço. Tchau. Boa noite. Encerrando a gravação. Tchau.